Boa noite no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma boa noite também a todos aqueles irmãos, a nossa audiência que também está acompanhando através do YouTube, né? O canal do YouTube aí, Unidos em Cristo. Quem aqui gosta de compartilhar, conversar e compartilhar visão, compartilhar sonhos, o que irá fazer, planos, projetos, quem gosta? Levanta a mãozinha mais alta, lá no terceiro andar, para eu saber quem é que gosta. Plano, projeto, o que mais gosta de compartilhar? Previsões, né? Tudo aquilo, às vezes recebe algo maravilhoso, ou não é? Recebe algo maravilhoso, sabe que tem uma esperança, uma perspectiva daquilo que vai acontecer, e a primeira coisa que vem é a garganta começa a coçar, não é? Começa a coçar, dá uma vontade de sair contando para todo mundo das maravilhas que nós temos recebido, não é? Mas agora, quem já teve o seu plano, o seu sonho, o seu projeto estragado por conta de falar dele antes da hora? Temos mais mãos levantadas, né? Já passaram por aquela experiência de falar assim, olha, eu vou te falar algo, mas eu vou falar só para você o segredo, você não vai falar para mais ninguém. Quem já fez isso? Só que o problema é que essa pessoa vai chegar em outra e vai falar assim, ó, eu vou falar só para você, e não fala para mais ninguém. E quando é fé, de repente, aquilo vira uma bola de neve, né, irmã Fátima? E está todo mundo sabendo. Mas todo mundo meio que na espreita assim, né? Será que fulano sabe? Será que não fulano sabe? Mas eu não posso tirar a conclusão, né? Enfim, quando a gente para analisar essa perspectiva, a gente vê que vários projetos nunca saíram do papel por conta de falar para pessoas erradas e no tempo errado. A gente vê que empresas às vezes faliram, sonhos de se realizar algo foram interrompidos ou abortados por falar demais, ou falar no tempo errado, ou falar para pessoas erradas. Por isso que nessa noite eu quero trazer algo relacionado a isso. O tema dessa noite é o silêncio que protege o propósito. Na Bíblia diz que, no livro de Eclesiastes, que até um tolo se passa por sábio, se ele ficar o quê? Calado. No livro de Tiago vai dizer que o homem que domina a língua, este é perfeito. Por quê? Porque é muito difícil, às vezes, nós recebermos algo e ter que ficar calado e não passar adiante. Que seja uma notícia ruim, mas propriamente nesse dia de hoje, o que eu quero trazer é que quando Deus te dá algo grandioso, e esse silêncio, ele vai proteger o propósito. O propósito é o quê? Aonde aquilo vai chegar. Aqui a gente tem que trazer algumas perspectivas e mostrar, porque às vezes tem pessoas que olham aqui, esse silêncio, ele é uma omissão, ou é uma desconfiança. Então quer dizer que se eu fico calado é porque eu não acredito no propósito? Não. Aqui nós estamos falando de proteção. Proteção é diferente de esconder, porque quando você esconde, você não entrega hora nenhuma, mas proteção é um tempo que você protege aquilo, para que aquilo amadureça, para que depois você entregue aquilo e todos vejam que a glória de Deus foi manifestada, amém? Para esse tema nós vamos ler no livro de Neemias, no capítulo 2, os versos de 11 até o verso 20. Eu quero contextualizar para vocês, porque os muros de Jerusalém tinha sido derrubada pelos babilônios, e os muros de Jerusalém, eles estavam em ruínas. E os muros de Jerusalém em ruínas não significava apenas materialmente um muro destruído ou pedras no chão, mas aquilo ali tinha um significado maior. Mostrava que Jerusalém estava sem identidade, mostrava que Jerusalém estava vulnerável a ataques de inimigos. Jerusalém estava sem identidade. Então Neemias ficou sabendo dessas coisas.
e a primeira sensação que ele teve foi tristeza. Neemias se entristeceu por saber da condição ao qual Jerusalém estava. Então ele buscou a Deus, ele orou a Deus, para que Deus, de certa maneira, pudesse direcioná-lo para que os muros de Jerusalém pudessem ser reerguidos. Afinal, imagina só o propósito maravilhoso, confiança, proteção e tudo aquilo que aquele muro estava significando. Então ele foi, pediu direção a Deus e também foi conversar com o rei. O rei validou a proposta dele e então ele foi até Jerusalém para reconstruir o muro. E então nós vamos ler aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11. Cheguei em Jerusalém e depois de 3 dias permanecia ali. Saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia, olha só para vocês verem, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. O que Deus havia colocado em seu coração para que ele fizesse por Jerusalém? O quê? Restaurasse ou reconstruísse o muro, algo grandioso, que não tinha apenas um efeito material, mas um efeito espiritual naquilo, correto? Mas embora ele tinha recebido de Deus, o que ele fez? Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda na noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ou seja, ele havia permanecido em silêncio. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei havia me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalade, o Horonita, Tobias e o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Então Neemias tinha recebido algo grandioso da parte de Deus, ou seja, uma missão gigantesca. Mas o primeiro passo que ele teve foi examinar e ficar em silêncio. Aqui nós somos levados a um nível de maturidade muito grande. Porque primeiro, ao receber algo de Deus, é necessário você examinar. Primeiro, para saber se aquilo procede realmente de Deus. E depois é necessário um tempo de maturação para que aquilo realmente aconteça. Porque senão, às vezes, a gente acaba pulando processos, pulando propósito,
e aquilo que parece ser belo no final, aquilo que tinha tudo para dar certo, ele acaba dando errado. Já viram coisas que tinham tudo para dar certo, mas de alguma maneira ou de outra aquilo deu errado e você simplesmente não sabe o porquê? A lição que eu tiro da história de Neemias é que nem tudo que Deus coloca no seu coração precisa ser anunciado imediatamente. Fala comigo, nem tudo que Deus coloca em meu coração precisa ser anunciado imediatamente. É difícil ou não? É difícil ou não? Ou é difícil só para mim? Porque às vezes recebemos algo de Deus que é verdadeiro. Nós recebemos algo de Deus que é belo, que é maravilhoso. Mas a gente quer contar antes da hora. A gente conta a intenção e não a realização. Gente, a realização da intenção, sabe qual que é a diferença? Que a realização gera testemunho. A gente vê o mecanismo onde a palavra, o evangelho foi alastrado, foi através de quê? Foi através de testemunho. Pessoas eram curadas, pessoas cegos viam, e as pessoas saíam contando a graça e o favor de Deus na vida delas. Mas após um processo, esse é o tempo de maturação, é o tempo do processo, esse é o tempo do silêncio. É quando você sofre e ninguém está vendo. É quando você sabe que o fim vai ser glorioso, mas você tem que ficar calado para que você não aborte o processo. É certo que ninguém quer passar por vale. Todo mundo quer passar por coisas boas. Se a vida fosse igual uma série ou um filme que a gente pudesse, mudar e ir apenas para a parte boa, seria maravilhoso. Mas não, tem horas que nós temos que passar por testes, tem horas que nós temos que passar por processos. Isso é o tempo de maduração, é o tempo de maturação, é o tempo que nós precisamos estar sendo preparados, e sobretudo, Deus prepara no silêncio. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, nos tempos de escola ainda, eu não sei se ainda fazem isso, mas tem uma tarefa, um trabalho que é o trabalhinho do feijão. É dado feijão para as crianças na sacolinha, e aí a gente leva para casa, a gente tem que plantar dentro de um vaso, uma terra, o feijãozinho, e aí a gente tem que regar esse feijão. Tem todo um tempo, tem todo um processo. E aí eu me lembro que no dia seguinte a gente já olha lá para ver se já tem um brotinho crescendo. Aí no outro dia a gente já olha também. Mas só que aí chega um tempo que a gente tem que levar esse vaso de feijão, essa planta, para a escola. E aí a gente vê vários lá, porque cada aluno traz. Só que tem uns que não crescem, eu não sei o que acontece. Tem uns que não tem nem um grão do feijão. Sabe por quê? Porque tem crianças ou tem pessoas, porque nós estamos falando para nós hoje também, trazendo a ilustração, que não espera o tempo daquela semente germinar. Se ao colocar uma semente em um potinho de feijão, e com toda a sua ansiedade você for ficar querendo tirar, cavucar, e aí depois no outro dia você coloca de novo, aquilo ali não vai germinar, não vai prosperar. É necessário um tempo, é necessário um tempo de preparo ali, em que uma semente fica debaixo da terra, onde aos olhos humanos tem um silêncio, ninguém está vendo. Sabe por que as pessoas julgam às vezes nós, em determinadas situações? Porque elas não conseguem ver o que Deus está gerando em você. Por isso que julgam, por isso que falam, por isso que precipitam.
E às vezes você quer se rebater, porque se levanta uma espada e você quer levantar a sua espada da defesa, e você acaba falando coisas certas, mas fora do tempo certo, e aquilo acaba fazendo com que a semente de Deus não germine na sua vida. Gente, essas coisas são profundas demais, porque quando nós vamos analisar a vida de José, José recebeu um sonho, e o sonho dele era real, verdadeiro, vinha da parte de Deus. José sonhou que as estrelas, ele sonhou que o sol e a lua tinha se dobrado perante ele. Eu não tenho dúvida, foi algo magnífico para ele. Imagina só, algo vindo da parte de Deus, real e verdadeiro. Só que em determinado momento ele estava lá comendo com seus irmãos, e ele foi falar o sonho para os seus irmãos. Sabe o que aquilo gerou? Gerou inveja, gerou contenda, porque os irmãos de José não estavam preparados para o que ele estava falando. Depois acabou como José sendo jogado dentro de uma fossa, dentro de um poço, né? Tudo isso por conta de duas coisas: falou no tempo errado e falou para pessoas erradas. São duas coisas que você tem que analisar, porque às vezes você olha porque a pessoa está do seu lado, não quer dizer que ela é sua confidente, porque a pessoa está andando do seu lado, porque a pessoa é boa, não quer dizer. Gente, é preciso ser dito essas coisas, porque nem todo mundo que está do seu lado tem maturidade para celebrar aquilo que Deus está revelando em você. Nem todo mundo que se diz seu amigo é seu amigo. Temos que tomar cuidado, porque tudo isso faz parte de proteger um propósito real e verdadeiro. Porque às vezes quando você fala o que vai acontecer, ou o que você vai fazer, vem 1001 perspectivas. É ou não é? Você fala, eu vou fazer isso. Chega um e fala, não faz de jeito não, faz de jeito é melhor. Faz desse jeito. Sabe o que acontece com você? Você procrastina. Você começa a achar que o problema é tão difícil que você nem faz. Você não avança devido às perspectivas das pessoas. É assim que acontece. Primeiro, é necessário que você proteja esse seu propósito. Tem pessoas boas, mas que com propósito errado, intenções diferentes das suas, estão te levando para o buraco do mesmo jeito. Não se una com pessoas, se una com propósito. Tem pessoas boas lá no seu emprego, tem pessoas boas lá na sua faculdade, que vão te levar para o buraco. Tente analisar o propósito. Neemias, ele imagina a confusão que ia dar se ele chegasse já em Jerusalém e falasse assim, olha, nós vamos já reconstruir os muros assim, vai ser aquilo outro. O que vocês acham? Imagina o tanto de gente que iria falar, não, começa aqui pela esquerda, começa pela direita, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Talvez Neemias falasse assim, não, é difícil demais, está gerando a confusão, eu não vou reconstruir esse negócio não. Não. Por isso que é necessário você reconhecer essas coisas. Uma vez eu ouvi uma frase que ela é dita e certa. Aquilo que você não conta, aquilo que você não conta, você não presta conta. Se você puder anotar isso daí, vai te evitar a sair de vários, ou melhor, entrar em vários problemas. Aquilo que você não conta, você não presta conta. Porque o fato não é nem você contar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida através da fé e da esperança que você tem.
Mas o problema é que quando você conta e aquilo não dá certo, você tem que prestar conta daquilo que você não dá certo. Teve uma vez que eu falei para uma pessoa, falei assim, olha, eu vou fazer uma viagem para o exterior. Estava tudo certo para eu ir para o exterior. Compramos os pacotes, né? A gente ia para Paris, não é? Compramos os pacotes, tudo certo, tudo certo. Eu falei, estava animado, afinal era uma realização de um desejo pessoal, de um sonho. Então, o que acontece? A gente coça a garganta, a gente quer falar. Aquilo que é bom, a gente quer falar. Então eu falei, vamos fazer uma viagem para o exterior. Vou realizar o meu sonho. Só que aconteceu algumas coisas no caminho e não deu certo. Veio a pandemia, a empresa qual nós... Foi um golpe? Foi isso, fechou a empresa, né? Durante a pandemia fechou, a gente perdeu as viagens. Pensa, a decepção foi grande ou não foi? Vocês imaginam a decepção? Era o meu sonho, o sonho da minha esposa ir para o exterior. Foi uma decepção, não foi? Mas eu não tive que só lidar com essa decepção. Eu tive que prestar conta da minha decepção aos outros. É isso que acontece quando você fala demais. Sabe por quê? Aqueles amigos que eu falei que eu iria viajar para o exterior, quando eles me viram, eles falaram o quê? Ué, Tiago, você não foi para o exterior, não? O que aconteceu? Não deu certo? Tudo torcendo, né, para dar certo. Para você ver como que são as coisas. Então eu tive que, além de passar pela decepção de algo não dar certo, a gente tem que passar às vezes pela decepção de ter que prestar conta de uma coisa que nós nem precisamos prestar conta. Mas sabe por que precisa prestar conta? Porque fala, dá abertura. Aí você tem que ficar prestando conta para pessoas erradas que nem precisa de uma coisa. Esses dias eu estava perto de alguém, de uma pessoa, e ela disse, olha, eu vou realizar isso, vou fazer isso. E eu cheguei nessa pessoa no canto e falei assim, olha, por experiência própria, eu sei que isso é maravilhoso, e eu realmente desejo que isso aconteça na sua vida, mas proteja esse propósito seu, não fale para as pessoas, porque se você falar, vai chegar momentos que meu desejo é que aconteça. Se acontecer algo no meio do caminho, você vai ter que prestar conta se não der certo. Essa pessoa, sem entender, ela ainda disse, não, mas é fácil, eu falo que não deu certo. Aí eu falei para ela, é fácil você falar que não deu certo com o estado emocional que você está hoje no seu presente. Talvez tem gente que acha que isso é bobeira. Mas no estado futuro, com uma decepção, você vai ver que isso não é fácil. Não é fácil. Então, essa sabedoria nos protege, porque nós começamos a olhar para a vida de uma maneira diferente e com uma maturidade diferente. Porque a gente começa a entender que os sonhos de Deus são maravilhosos, são grandiosos para nós. Mas em primeiro ponto, a gente precisa realmente saber se aquilo é de Deus, porque nem tudo que parece bom, nem toda missão que parece boa e perfeita é de Deus. Mas quando você julga aquilo que é de Deus, tal como Neemias julgou, aquilo era de Deus, veio de Deus, teve a aprovação do rei. Mas só que aí tem 2 pontos que você tem que analisar: para quem você vai falar e o tempo que você vai falar. Então essas 2 coisas você analisando vai ajudar com que você proteja cada vez mais e mais o seu propósito. Isso é muito interessante porque, ainda falando da vida de José, ele tinha recebido esse sonho da parte de Deus. E sabe o que os irmãos dele falaram para ele? Falou assim, ó José, você está querendo governar sobre nós? José falou que tinha visto as estrelas, o sol e a lua se dobrar. E então José
os irmãos de José falaram assim: você está querendo governar sobre nós? Como assim? Aqui é um ponto crucial que eu quero trazer para você, porque às vezes o nosso adversário vê destino nas coisas antes de nós. O que eu estou querendo te mostrar é que os irmãos de José, sem querer, eles apontaram o destino de José. Como assim? Você está querendo ser governador? Você está querendo governar sobre nós? O que José se tornou? José se tornou um governador do Egito. Sabe, tem coisas que Deus vai falar para você. Isso já aconteceu comigo e talvez aconteceu com você também. Tem coisas que Deus vai falar ao seu coração, ou vai falar através de bocas mesmo, em tom de chacota, e você não vai acreditar, mas aquilo veio de Deus. Se eu falasse assim, Deus fala através de chacota para você, você falaria assim: como, Tiago? Deus está fazendo chacota comigo? Não. Às vezes Deus vai usar a boca dos seus inimigos para falar em tom de chacota para você. Vai estar apontando o destino, sabe por quê? Porque Satanás, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele não só ataca quem nós somos, mas ele ataca o nosso futuro em Deus. Consegue entender? Se eu mato uma semente, eu mato uma plantação? Se eu mato uma semente, eu mato uma plantação? Golias, ele não viu apenas um menino. Saul, ele não viu apenas um músico. Não, aquilo ali era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Os irmãos de José não viram apenas um jovenzinho. Eles viram governador do Egito. Às vezes o inimigo quer te desanimar hoje, não apenas por quem você é, mas por quem você vai ser. Por quem você vai ser em Deus. É necessário você entender e compreender essas coisas, porque quando entendemos isso, e tem vários bloqueios que às vezes nos cercam, dificuldades, problemas, nós entendemos que o nosso bloqueio, aquilo que às vezes nós não queremos fazer, tem intimidade com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Estamos falando de propósito também. Moisés, ele, ao receber um chamado de Deus, ele disse o que para Deus? Deus, eu não consigo, eu sou pesado de língua, não tenho ênfase nas minhas palavras. Ou seja, eu tenho dificuldade para me expressar, tenho dificuldade para falar. E em que Deus usou Moisés? Para ser um libertador. Talvez Deus esteja te chamando para um nível, ou talvez Deus esteja te mostrando que aquilo que você mais tem lutado, aquilo que você mais tem pensado que você não dá conta de exercer, ou aquilo que você não quer abandonar, é aquilo que necessita para que Ele cumpra o propósito dEle em sua vida. Deus é maravilhoso, porque às vezes o silêncio, ele traz várias dúvidas, incertezas, ansiedade. Você não sabe o que vai ser, se vai ser, imagina 1001 perspectivas. Imagina 1001 situações. Mas aquilo que Deus está gerando em você é divino. É necessário processo, é necessário dor, é necessário silêncio. Gente, todos querem milagre, querem ou não querem? Todos querem uma missão, uma visão clara.
Mas há uma dor que precede. Se pudéssemos pular direto para o milagre, mas não, há uma dor que precede o milagre. O que eu te digo é que o solo fértil do milagre é o deserto. O solo fértil do mal ou do bem que vai germinar em sua vida, este mal que está aparentemente. Sabe o que eu tenho aprendido com isso? É que às vezes a vitória, ela parece derrota até os 45 minutos do segundo tempo. Até os 45 minutos do segundo tempo, parece derrota, parece que não vai dar certo. Mas para Deus, em prazo de segundo, Ele te dá a vitória. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Nós nunca podemos ter medo de iniciar do zero. Nós nunca podemos ter medo de recomeçar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem medo de errar. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são infinitas. E elas estão ao seu favor. E que o inimigo, na maioria das vezes, o que ele quer fazer com que a gente faça? Com que a gente fique patinando, com que a gente fique procrastinando, com que a gente não avance no nosso sonho, com que a gente não avance no nosso projeto. Não, ao receber um sonho, um projeto de Deus, primeiro valide, veja se aquilo é de Deus, depois você mensure, examine, porque Neemias ele foi sábio, ele não só recebeu aquela direção de Deus, mas ele foi lá examinar com seus próprios olhos. Ele foi lá pessoalmente para saber o tamanho da obra que precisava ser feita. Talvez ele calculou quantos dias nós vamos conseguir aqui para reconstruir, quantas pessoas nós vamos precisar. E aí quando ele chegou nas pessoas e falou assim: ei, vamos reconstruir a cidade, ele já estava com tudo pronto, com tudo firmado. E sabe o que o povo disse para ele? Vamos reconstruir. Nós não podemos mensurar que alegria foi, que significado grandioso foi, para aquele povo, ver aqueles muros sendo reconstruídos, simbolizando ali proteção, simbolizando ali identidade, simbolizando o valor que aquilo significava, aqueles muros, que tinham sido destruídos pelos inimigos. Os muros que tinham sido destruídos pelos inimigos foram reconstruídos. Você está entendendo? Aquilo que o inimigo tem destruído na sua vida, Deus tem poder de reconstruir. Deus tem poder de restaurar. Deus tem poder de te dar tudo de volta, e Deus tem poder de te dar tudo novo. Não adianta. O inimigo pode vir há anos tentando te derrotar, trazendo enfermidade que duram anos, problemas que duram anos. Deus, em milésimos de segundo, te dá a solução e cumpre o propósito dele na sua vida. Irmãos, eu tenho entendido isso na prática, porque quando eu peguei aquele exame com 0, eu fiquei sem entender, eu fiquei sem chão, eu fiquei sem saída. Mas hoje eu entendo que aquele 0 era a assinatura de Deus para o milagre. Amém? Hoje você vai entender que às vezes o seu momento de dificuldade, a sua fraqueza que você está passando, é aí onde Deus vai operar. Aí onde a assinatura dele, porque aí mostra, porque se não fosse assim não seria milagre. Deus poderia aumentar aqueles índices de 0 a 20, 30, 40, 50, mas ele quis colocar a 0 para mostrar que ele é Deus. Entendeu ou não? Às vezes você vai ser sugado, vai ser levado a 0, para que quando você saia deste problema,
não tem outra alternativa. Você vai olhar para o alto e vai falar assim: foi Deus que me tirou, foi Deus. Deus faz essas coisas. E hoje, a alegria do presente momento, ou do futuro, daquilo que Deus vai gerar em você. Por isso que o inimigo está tão furioso no presente, porque ele não somente ataca o seu presente, mas ele ataca a promessa que virá futura em você. Você tem que guardar isso. Quando você mata uma semente, você mata uma plantação. O inimigo não somente ataca os frutos de você no presente, mas ele ataca os frutos daquilo que vai vir através de você. E o problema é que você está no seu presente e não está crendo nos frutos que virão através de você. Mas eu estou aqui nesta noite para te dizer que Deus tem um propósito de te fazer prosperar. Deus tem um propósito de te fazer avançar, de fazer conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas você precisa tão somente crer nisto. Você pode orar nesta noite, chegar em casa e se colocar de joelhos e falar: Senhor, qual que é o propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Saiba de uma coisa, Ele vai te falar. Vai dar medo, vai dar incapacidade. Você vai pensar que você não dá conta. Mas Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Mas é necessário você olhar para Ele. Porque é como se Deus estivesse aqui, à nossa direita, para resolver, para ajudar nós a resolvermos o problema. E aqui está a perspectiva do mal, aqui está a perspectiva do bem. Às vezes você recebe algo maravilhoso de Deus, mas você insiste na perspectiva do mal, você nunca vai conseguir resolver o seu problema. Deus quer posicionamento. Ah, mas Tiago, por que Deus não entra e resolve os seus problemas? Porque Ele já sabe de tudo, Ele é conhecedor de tudo, onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Por que Ele já não resolve? Porque Ele não é mal educado. Ele quer que você peça para Ele. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. O Espírito Santo, Ele é um cavalheiro. Ele não é um arrombador de porta. Ele simplesmente chega na porta da sua casa ou na porta do seu coração. E a Bíblia diz que Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração. Quem tem que abrir? Eu preciso abrir para que Ele entre. Ele entra e Ele faz uma limpeza, aquilo que está escuro, aquele quarto que está escuro, que está nebuloso, cheio de teias de aranha. Você liga a luz, os insetos já começam a sair de casa. Ele faz uma limpeza completa na sua vida. Mas você tem que tomar cuidado, porque se Ele sair e você deixar a casa vazia, aí é 7 vezes pior, não é? 7 vezes pior. Por isso nós temos que ter cuidado e ter firmeza na fé. Firmeza na fé diz isso. Temos que perseverar na fé por conta disso. É você se esvaziar, deixar Deus entrar. Mas se você deixar Ele sair, meu amigo, minha amiga, virá pior. Mas eu quero finalizar dizendo isso: tenha sabedoria, maturidade do alto. Esse é o meu desejo para você. Mensure aquilo que Deus está fazendo, está falando ao seu coração. Não saia falando para todos. Guarde o tempo certo e a hora certa para você falar. Você está protegendo o seu propósito. Por anos eu pensei que o fato de não falar era uma negação
ou até mesmo uma desconfiança de pensar que Deus não pode fazer. Chegavam em mim e falavam assim: toma cuidado, não fala, porque existem pessoas invejosas, existem pessoas que vão te atrapalhar. E eu falava assim: não, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer de todo jeito. E eu creio também que o que Deus vai fazer, Ele vai fazer de todo jeito. Mas eu estou trazendo aqui para você, nesta noite, uma perspectiva de segurança, analisando a história de Neemias e como ele foi sábio em receber algo grande e não sair falando logo de cara. Não ser precipitado demais, não ser emocional demais, receber uma notícia e já passar ela adiante. Receber algo ou ver algo e já simplesmente disparar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, em tudo que você for fazer. Não, primeiro analisa, examina. Até o tolo se passa por sábio ficando calado. Queremos buscar essa perfeição, precisamos dominar a língua. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Já ouviu falar desse ditado? Gente, eu tô pregando para mim mesmo. Minha esposa confirma, é ou não é? Luto todos os dias com isso. É necessário você controlar, porque as coisas parecem que não acontecem. Você vai ver que toda dor que você está passando, nesse silêncio, por mais que você segure, fique calado, não há de se comparar com o testemunho que você poderá falar no futuro. Porque propósito não é para ser escondido, mas é para ser protegido. E tudo aquilo que é protegido tem mais valor, tem mais sabor. E quando ele vem à tona, a glória é magnífica. Todos vêm. Deus prepara no secreto, mas a glória dele, na maioria das vezes, ela vem no público. Tempo de preparação. Pensa quantas lutas você passa no quarto sem ninguém saber. Pecados, problemas, que você luta sem ninguém saber. Ninguém sabe. Processos, dores. Tudo isso é Deus te preparando para a glória que virá. Nós precisamos pregar essa coisa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é esperança de que as coisas vão melhorar. Pessoas sem fé não têm esperança, perdem o desejo de viver, não tem sentido mais. Por isso que nós estamos aqui sempre alimentando a nossa fé, a nossa esperança. Porque se temos problema, nós não vamos se curvar diante dos problemas, nós vamos vencer os problemas. E também nós não vamos pedir para Deus: Senhor, dissipa esse problema. Sabe por quê? Porque senão a nossa fé não vai ser alimentada. Na maioria das vezes Deus não quer tirar o problema, Ele quer te dar força e capacidade para você vencer o problema. E isso é você aumentar a sua fé. Você ora: Senhor, aumenta a minha fé. Automaticamente Ele vai te dar testes e provas para que você prove que a sua fé está sendo elevada. Amém? Quem quer mais fé? Amém? Glória a Deus. Sabe, quem quer mais fé, diga um amém forte. Amém. Sabe o que eu vejo? Eu vejo problemas sendo desfeitos. Com fé acrescentada, eu vejo capacidade do alto.
Com fé aumentada, eu vejo aquilo que você pensa que é difícil demais, você recebendo ou alcançando. Ah, Deus é maravilhoso demais. Aquilo que Ele está gerando em você é magnífico. A Bíblia diz, e eu quero finalizar com isso, que a mulher, ela gera sentindo dores e desconforto. Ela gera sentindo dores e desconforto. É todo um processo envolvido. Mas a Bíblia também diz que, ao ver o filho, e o choro do bebê e o filho, não há de se comparar. A alegria não há de se comparar perante a dor. Isso é muito profundo, porque não diz que a dor vai ser dissipada, ou não diz que a dor vai sumir, mas diz que ela vai ficar lá, é ou não é? Mas quando a gente compara perante a alegria, ela se torna esquecida. Esquecida por quê? Porque a alegria é grandiosa demais, que você nem vai lembrar da dor que você passou. Deus continue vos abençoando, Deus continue vos fortalecendo em nome de Jesus. Amém.